Sejam todos muito bem-vindos. Quem vos fala aqui é o pastor Diego, da página Armínio Sincero. Deus abençoe e que a paz de Cristo reine no seu coração. Hoje nós vamos fazer uma live sobre os 5 pontos do arminianismo, juntamente com o professor Rodrigo. Ele já entrou aqui, eu já vou chamar ele. Nós já vamos, deixa eu só anexar aqui o tema, que daí os irmãos já vão entrando e nós vamos dar início a essa live aqui. Então Deus te abençoe. O professor já vai entrar aqui. Professor Rodrigo Lemos, teólogo, menino muito abençoado. Boa noite, querida. Paz de Cristo, tudo bem? Olá, pastor Diego. Paz, meu irmão. Tudo bem, graças a Deus. Me perdoe os transtornos aí. Eu ainda não estou tão acostumado com essas questões tecnológicas. É dois. O pessoal que está ensinando aqui, toda live eu aprendo alguma coisa, então estamos aprendendo aí que a gente estava mais no tradicional aí, né, pregando na igreja, mas Deus preparou esse momento aqui, eu estou muito feliz. É uma honra tê-lo aqui, querido. Prazer é Foram todo meu. muitos irmãos mandaram mensagem dizendo convida. Aí dê uma olhada no teu YouTube, no teu canal e assim, fantástico mesmo. Deus abençoe. Por certo, Deus tem um chamado forte na tua vida aí. Logo, questão de tempo, o senhor será pastor e eu estou muito feliz com isso e é uma honra tê-lo aqui, querido. Glória a Deus, meu irmão. O prazer é todo meu. Muitíssimo obrigado pelo convite. E as pessoas que estão falando bem de mim aí é pura bondade. Muito obrigado pelos predicados, pelos elogios, apesar de não merecê-los, não é? Querido, se apresente para os irmãos aí da live, por favor. Maravilha. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Calça Lemos. Eu sou formado em teologia pelo Seminário Teológico Evangélico do Betel Brasileiro, bacharelado. E atualmente eu estou mestrando em teologia, com especialização em hermenêutica e exposição bíblica. Eu sou professor de teologia sistemática, de alguns assuntos bíblicos teológicos, né? Na Igreja Evangélica Jaboque, onde eu congrego ali com o pastor Carlos Augusto Vailate, no seminário ou no Instituto FATEM e no Seminário Teológico do Betel Brasileiro, Extensão de Santo André. Tá? Então, em linhas bem gerais, esse sou eu aí, para quem não conhece. Maravilha, querido. Resumindo, eu vou só aprender hoje aqui, né? Eu estou como um mero aluno, né? O senhor pode ver que a minha biblioteca ali atrás é cheia. Então, vai ser bênção de Deus, tá? Meu irmão, vamos então direto ao ponto. Deixa eu só explicar aqui para os irmãos como será a nossa live. Nós vamos fazer deixa eu até colocar o tempo aqui para mim não me perder. Nós vamos fazer uma live introdutória acerca dos 5 pontos. Peço paciência dos irmãos aí, qualquer falha. E estamos aqui para aprender, né? O professor Rodrigo Lemos também tem a plena liberdade de me exortar e corrigir qualquer comentário. Já pesquisa essa área há alguns anos, aí, quase 13 anos, mas parece que quanto mais você pesquisa, menos você sabe. Então, a graça de Deus, ela tem nos surpreendido e eu só tenho que agradecer a isso. Então, nós vamos pegar os 5 pontos, vamos dar, o professor vai dar vai passar a sua linha, a sua interpretação, e eu acredito que no final, o professor, a gente pega aqueles textos que a gente tinha combinado. O que o senhor acha? Pode ser, então, maravilha. No finalzinho a gente vai pegar alguns textos mais usados pelos calvinistas e vamos dar uma analisada neles e o professor vai dar uma explicada bacana pra gente aí, tá? Para o vídeo não ficar longo, irmãos, para a live não ficar longo e o pessoal puder acompanhar depois no IGTV, nós vamos pegar de forma bem introdutória e, na medida do possível, o professor vai tentando trazer de uma forma mais leiga, porque tem bastante irmãos aqui que procuram no privado coisas básicas, não só da fé cristã e também do arminianismo, então a gente vai tentar usar, ou melhor, o professor vai tentar usar palavras mais do cotidiano para a gente poder assimilar melhor, eu e todos os irmãos aí da live. Bem, bacana, professor? Tudo bem? Bacana, tudo bem. Combinadíssimo, meu irmão. Beleza. De forma introdutória, professor, se o senhor puder, em torno de 5 minutos, o que o senhor pode trazer para alguém que nunca ouviu falar de Armínio, nunca ouviu falar de arminianismo,
a pessoa pela primeira vez ela vai entrar aqui na live, ela vai ouvir sobre tal. Como surgiu, da onde veio, em linhas gerais, porque senão, se a gente for falar da obra de Armínio aqui, vara a noite, mas de forma introdutória, o que o senhor poderia passar acerca dos remonstrantes, de Jacó Armínio, enfim, da teologia arminiana? Maravilha, meu irmão. Bom, em linhas gerais, de maneira resumida, panorâmica, introdutória, o arminianismo é uma escola de interpretação na área da soteriologia, baseada no pensamento de um professor, de um teólogo, de um escritor holandês chamado Jacobus Harmenzel, popularmente conhecido no Brasil como Jacó Armínio, tá? O arminianismo possui 5 pilares ou 5 crenças principais, as quais são representadas por um acrônimo arminiano em inglês chamado FACTS, né? Fatos em português. É interessante porque alguns arminianos até brincam dizendo, né, against facts they are no arguments. Em outras palavras, né, traduzindo, contra fatos não há argumentos. Querendo dizer, brincando evidentemente, que a soteriologia arminiana é algo irrefutável. Mas, brincadeiras à parte, quais são as 5 principais crenças do arminianismo? Bem, como eu disse, o arminianismo possui 5 pilares ou 5 crenças principais, e cada crença é representada por uma letra do acrônimo FACTS. Guardem essa palavra. O F, a letrinha F, vem de Freed by Grace to Believe, né? Traduzindo, libertos pela graça de Deus para crer. Libertos pela graça para crer, ou feitos livres pela graça para crer. Os arminianos, nesse primeiro ponto, acreditam que os homens não regenerados, eles não podem ir até Deus sem que antes Deus venha de encontro à vida desses indivíduos. Colocando de outra forma, de uma maneira mais simples, os homens, na compreensão arminiana, são incapazes de se achegar a Deus com as suas próprias forças. Entretanto, contudo, no momento da pregação do evangelho, a graça, aquilo que nós chamamos de graça preveniente de Deus, ela é manifestada durante essa pregação do evangelho, de modo que o indivíduo que está ouvindo agora, o pecador que está ouvindo agora a palavra de Deus, ele tem o seu arbítrio, a sua vontade libertada ou restaurada, e assim ele pode responder de forma positiva ou de forma negativa à mensagem do evangelho. É importante nós observarmos que na compreensão arminiana, os homens sempre podem resistir à graça de Deus. Não porque Deus seja impotente e não tenha poder para convencer o homem, né? Não que Deus não tenha poder para agir irresistivelmente sobre a vida do homem, mas nós acreditamos que Deus permite que os homens resistam à sua graça, né? Os homens podem dizer sim ou dizer não à mensagem do evangelho. Eu creio que se nós lermos, por exemplo, Mateus capítulo 23, versículo 37, isso é muito claro. Por exemplo, lá em Mateus 23, 37, o Senhor Jesus Cristo diz, estou parafraseando o texto, tá? Não estou aqui de cabeça, estou parafraseando o texto. O Senhor Jesus Cristo diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados, quantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha junto o pintinho debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Olha só, a ideia da resistibilidade da graça. Jesus queria, mas os homens não quis. Não que Jesus não tivesse poder para convencer os seres humanos, mas porque ele condicionou, ele permite que as pessoas o rejeitem. Um outro texto interessante é Lucas capítulo 7, versículo 30. O texto diz que os fariseus e os escribas rejeitaram o desígnio, o propósito que Deus tinha para eles, né? João 5,40, Jesus Cristo disse aos fariseus que eles não queriam ir até Jesus para ter vida eterna, né? Atos 7,51 diz, ó homens de dura cerviz, até quando vocês vão resistir ao Espírito Santo?
demonstrando de uma forma muito clara, a meu ver, a ideia da resistibilidade da graça. Então, essa é a primeira crença do arminianismo, tá? A crença na graça preveniente. Os homens estão mortos em seus delitos e pecados, mas no momento da proclamação do evangelho, eles são libertados ou restaurados, isto é, a sua vontade, e eles podem dizer sim ou não ao convite divino. A segunda crença do arminianismo é representada pela letrinha A, né? Lembra do facts? O F é de freed by grace e o A é de atonement for all, né? Ou seja, expiação para todos. Pelo fato dos arminianos crerem veementemente que Deus ama a todos e que Jesus morreu por todos, os arminianos acreditam que o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, derramou o seu sangue não para um grupo seleto de pessoas, mas derramou o seu sangue em favor de todos e cada um dos homens. Jesus morre por todo mundo, por todos os indivíduos, e morre mesmo, tá? É o que está, por exemplo, lá em João 3,16. Porque Deus amou o cosmos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. 1 João 2,2 diz que ele, né, ou seja, Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, isto é, os pecados dos crentes. Mas não somente pelos pecados dos crentes, mas pelos de todo o mundo, dizendo que Jesus morreu por todo. Em 2 Pedro 3,9, Pedro vai dizer que Deus ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então essa é a segunda crença do arminianismo de uma forma resumida. Jesus morre por todos e cada um dos homens. A terceira crença do arminianismo é da letrinha C, do facts, né? Vem de conditional election, ou seja, eleição condicional, sendo a única condição a fé. Os arminianos, diferentemente do que é dito por aí, acreditam na eleição. Acreditam que Deus de fato escolhe pessoas para salvar. Só que essa eleição divina, ela se dá com base na presciência de Deus. Em outras palavras, como é que Deus escolhe as pessoas na compreensão arminiana? Deus, antes da fundação do mundo, ele prevê quem crerá em Jesus Cristo e se tornará unido com ele através da fé e, por conseguinte, ele escolhe esses indivíduos para salvação. Mas essa eleição é de modo condicional, sendo a única condição a fé que ele previu que o indivíduo teria inicialmente e que perseveraria crendo em Cristo até o fim de suas vidas. A quarta e penúltima crença do arminianismo é representada pela letrinha T, de total depravity, ou total depravação, a ideia de inabilidade total. Os arminianos acreditam, mais uma vez, diferentemente do que muitos por aí afirmam, os arminianos acreditam que os homens não regenerados, eles são totalmente depravados, no sentido de que eles têm todas as áreas, todos os fatores de suas vidas acometidos e afetados pelo pecado, de modo que, como eu disse no primeiro ponto, eles não podem ir até Deus. Arminianos creem na depravação total. Isso precisa ficar claro porque arminianismo não é sinônimo de pelagianismo e nem sinônimo de semi-pelagianismo. Arminianos acreditam na total depravação. Talvez a diferença entre calvinistas e arminianos no que diz respeito à depravação é que alguns, eu disse alguns calvinistas, creem na depravação intensiva. Os arminianos, por outro lado, de maneira discordante, acreditam na depravação extensiva, né? Ou seja, não é intensiva no sentido de que o homem é tão mau quanto ele poderia ser, mas é extensiva porque ele tem todas as áreas, todos os fatores da sua vida ali afetados pelo pecado. É o que está lá em Efésios 2, por exemplo, Efésios 2:1. Estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Paulo diz isso também em Romanos 3, capítulo 3, versículos 10 e 11. Não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, e assim por diante. Por fim, mas não menos importante, a quinta e última crença do arminianismo é representada pela letrinha S, do acrônimo FACTS. O S vem de Security in Christ, segurança em Cristo. Em outras palavras, para os arminianos, um crente
enquanto permanece crente, não pode perder a sua salvação. Agora, se ele rejeitar deliberadamente, isto é, ele maquinar isso, se ele rejeitar deliberadamente e sistemicamente, isto é, de forma contínua a fé, cometendo assim um ato de apostasia, ele pode sim perder a sua salvação, tá? É importante dizer, nesse último ponto, é que dentro do arminianismo há uma coloração, no sentido de que tem arminianos que acreditam na possibilidade da perda da salvação, eu diria que são a maioria deles, mas tem outros arminianos, que são chamados de arminianos de 4 pontos, que não acreditam que um crente genuíno possa vir a perder a sua salvação. Esses arminianos, que não acreditam na possibilidade da perda da salvação, são chamados de arminianos de 4 pontos. Por quê de 4 pontos? Porque eles seguem o F, o A, o C e o T do facts, mas o S, que é o security in Christ, a segurança em Cristo, ele fala que um crente não pode perder a salvação. Então ele fica um arminiano de 4 pontinhos, né? Fazendo frente aí a outra perspectiva majoritária, que é os arminianos de 5 pontos. Os arminianos de 4 pontos é representado no Brasil majoritariamente pelos pastores batistas, tá? Tanto a Convenção Batista Brasileira quanto a Convenção Batista Nacional acreditam na segurança incondicional, na preservação incondicional dos santos, tá? Então, de maneira ultra resumida, panorâmica e introdutória, essas são as principais crenças do arminianismo. Não sei se eu fui claro, se eu me delonguei, me perdoe por alguma coisa aí, pastor. Não, foi bacana, muito bem comentado. Por certo, eu vi até irmãos comentando ali que já há um tempo na fé não tinha parado para analisar a questão da eleição condicional. Então, sempre é bom a gente estar de forma clara falando isso, ensinando, porque às vezes eu recebo aqui, querido professor, irmãos falando assim, para com isso, para com essa página, ninguém quer saber sobre calvinismo e arminianismo. Mas daí quando eu faço perguntas relacionadas à predestinação e à eleição, eles falam que não acreditam. Parece que não está escrito na Bíblia. Parece que Paulo não discorreu sobre nada. Parece que Jesus não deu a entender acerca da eleição e também a salvação. Então, as pessoas acreditam que tanto a predestinação quanto a eleição foram criados no século XVII. E isso é uma grande verdade. A pessoa vai acabar funilando. Eu brinco, eu chamo o pessoal de funil aqui. Falei, irmão, tu vai começar lá na borda falando que em cima do muro, né? Não, eu não acredito nem o que Calvino escreveu, não Armínio, mas eu não sou nem calvinista nem arminiano, sou de Jesus, né? Eles usam aquela parte do 1 Coríntios, quando Paulo fala que nem Apolo, nem Cefas, mas Cristo, né? Eu reguei, Paulo plantou, aí eles usam esse texto dizendo que eles não estão nenhum. Né? Então, vale sempre lembrar, eu sempre tenho batido nessa tecla aqui, nós não estamos aqui pregando o Armínio, ou pregando contra a pessoa do Calvino, mas nós estamos usando as linhas interpretativas para melhor entender as escrituras. Sim, se você me permite, pastor. Sim, se você me permite, nem a soteriologia calvinista, nem a soteriologia arminiana, elas são perfeitas, tá? Por quê? Porque são sistematizações humanas. Entretanto, nós acreditamos que a sistematização do arminianismo mais se aproxima das escrituras do que a do calvinismo. Contudo, respeitamos, evidentemente, aqueles que pensam de modo diferente. E os irmãos que estão nos assistindo agora, como você muito bem falou, pastor, às vezes pensam assim, poxa, essa questão de calvinismo e arminianismo, ela não é importante. Gente, é extremamente importante você estar convicto se você acredita que Jesus morreu por todos ou por alguns. Se Deus ele ama a todos ou se ama alguns. Se Deus ele elegeu com base na presciência ou não. Sabe por quê? Porque essas crenças, uma hora ou outra, ela vai precisar ser verbalizada por você. Tá? Então, por exemplo, se você é chamado para pregar numa igreja,
e você vai pregar o texto de Efésios 1, por exemplo, que talvez nós falaremos dele aqui em breve. Poxa, se você acredita que Deus ele morreu que o Senhor Jesus Cristo morreu por todos e que Deus elege com base na presciência, a sua leitura do texto vai ser de uma forma. Se você acredita de maneira oposta, vai ser de outra. Então é extremamente importante, não só na hora que você vai pregar, na hora que você vai evangelizar, a forma como você vive. Eu, particularmente, como disse o pastor Carlos Augusto Vailate uma vez, se eu fosse um pastor calvinista, eu me veria em apuros, né? Porque eu estaria ali falando todo domingo que Deus ama a todos, que Jesus morreu por todos durante a minha pregação, mas sabendo que a minha teologia diz que não, ela diz o contrário. Mas esse é assunto para outra hora. No final da mensagem vai ter que chamar o povo no canto e falar assim, ó, naquela parte que eu falei que ele ama a todos é meia verdade, tá? Na verdade ele ama só os eleitos. Pois então, é. assim, realmente, o pessoal brinca aqui que o calvinista, quando ele vai evangelizar, ele é arminiano, ele precisa ir na linha de Armínio ou nas obras de Armínio, porque senão ele vai perigoso ser apedrejado na rua. Mas, professor, acerca da depravação total, qual seria, assim, a principal diferença na visão calvinista acerca da visão arminiana? Esses dias eu vi um vídeo de um teólogo, um jovem teólogo, ele tem no YouTube, ele disse que um recém-nascido, ele nasce já tão depravado ao ponto de ser comparado com um demônio. Aí eu fiz uma pergunta para ele, me bloqueou na hora. Eu perguntei, mas e o seu filho? Ele tinha acabado de ter o filho, né? Foi até uma pergunta minha, que eu me arrependi depois, pedi perdão, mas não deu tempo. Falei, tá, mas você tem um filho, você acabou de ter um filho. Tu crê que teu filho é isso? Ele me bloqueou. Então, veja, será que a visão arminiana é essa? Que uma criança, ela nasce tão depravada ao ponto de se comparar com um demônio? De maneira nenhuma, pastor, de maneira nenhuma. Porque a depravação total, ela não é intensiva. Isto é, o homem, ele não é tão mal quanto ele poderia ser. Senão, ele não seria um ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Ele seria um demônio. A depravação total, ela é extensiva, no sentido de que o ser humano, seja ele pequeno, né, adolescente, adulto, velho, enfim, ele tem todas... É extensivo porque ele tem todas as áreas, todos os fatores, o coração, a sua mente, o seu corpo, tem todas as áreas de suas vidas afetadas pelo pecado. Então, depravação total na compreensão arminiana é isso. Não significa que os homens são tão mal quanto poderia ser, mas significa que ele tem todas as áreas, todos os fatores de suas vidas afetadas pelo pecado. Talvez uma outra diferença no que diz respeito à depravação total entre arminianos e calvinistas é que para os calvinistas, ou pelo menos para a maioria dos calvinistas, para que o indivíduo ele possa responder de forma positiva à mensagem do evangelho, ele necessariamente precisa ser regenerado antes. Não é? Deus ele vai regenerar aqueles indivíduos aos quais Deus incondicionalmente escolheu para a salvação. No arminianismo, por outro lado, de maneira discordante, Deus ele não precisa necessariamente regenerar o indivíduo. Mas, no momento da pregação do evangelho, a graça preveniente de Deus, graça preveniente é porque é uma graça que ela vem antes. Então, essa graça manifestada antes, ali no momento da pregação do evangelho, o indivíduo ele tem a sua vontade, o seu arbítrio libertado e restaurado, e ele pode dizer sim ou não ao convite divino. Então, resumindo, para os calvinistas, Deus precisa regenerar. Para os arminianos, não necessariamente. A graça de Deus, ela basta para fazer com que o indivíduo possa dizer sim ou não. E aqui já vai uma crítica a essa perspectiva de que a regeneração ela precede, ela antecede a fé. Eu creio que esse tipo de visão não está nas Escrituras. Porque a ordem é creia e seja salvo. Não seja salvo e creia. Note que, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo, em João capítulo de número 3, João 3, ele diz para Nicodemos várias coisas. E uma das que ele diz que é extremamente importante, ele fala a respeito da regeneração. E ele diz algo para Nicodemos, mais ou menos assim. Nicodemos, você precisa de uma coisa, né, para que você seja salvo. Aí, mas o que e tal? Olha, é necessário nascer de novo. Peraí. Se o texto diz que para mim ser salvo, eu preciso nascer de novo, isso significa
que a regeneração ela não pode ser antes da fé. Deu para entender? Então, se para que eu venha a ser salvo, eu tenho que crer. Perdão, no calvinismo, Deus ele regenera antes o indivíduo. E regeneração, biblicamente falando, é um sinônimo de salvação. Então, se Deus ele regenera os indivíduos antes, logo as pessoas são salvas antes. E isso aí acaba aqui contradizendo vários textos bíblicos que diz: creia para ser salvo, não seja salvo para crer. Muito bem colocado. Há uma clara contradição, né? Para que se arrepender? Para que crer se isso? Se é pregado o oposto, se primeiro o camarada é regenerado para daí esboçar qualquer reação. Esses tempos eu perguntei numa live aqui, eu já achei aqui na live, a gente já descobriu até calvinista de 2 pontos. Nós começamos a espremer o camarada e ele foi acreditando, acreditou na depravação mediante a visão arminiana, depois na condição e foi indo. No fim ele acabou, não, eu creio só em algumas partes do calvinismo. De fato, professor, não sei se o senhor já notou no Brasil, existe uma certa de uma moda nessa teologia reformada. Então, os jovens, principalmente, eu não falo só dos jovens a partir daí dos seus 13, 14 anos, até os 20, mas ali dos 18 até os 30, estão abraçando essa fé sem nunca, ao menos, ter lido nada sobre Calvino, ou grandes teólogos calvinistas, principalmente as institutas. Então, quando a gente expõe textos das institutas, há um choque. As pessoas falam, peraí, eu vou rever. Então, eu já vi aqui evangelistas, homens piedosos, calvinistas, desmarcar a live, porque quando ele baixou a bendita da institutas, ele tomou um choque. Então, muito bem explicado, pastor, Deus os abençoe, acerca dessa depravação. Tem algum texto assim que nós podemos passar para os irmãos que estão acompanhando, um texto claro acerca da depravação, onde que os irmãos podem tomar nota? Olha, vários textos bíblicos, né? Nós poderíamos aqui citar, mas talvez eles pudessem consultar aí Efésios capítulo 2, especialmente os primeiros versículos, que fala sobre a depravação total. Romanos 3 é um texto assim muito claro a respeito da inabilidade total do ser humano. Eu creio que esses 2 textos bastam. Maravilha. Beleza, vamos para o segundo ponto, para dar tempo. Irmãos, eu peço para os irmãos, eu não vou desativar o comentário, mas eu peço para deixar as perguntas no fim. No finzinho, você pode fazer a pergunta, nós vamos pegar algumas mais bacanas e jogamos, tá? Nós já vamos chegar num ponto aqui que nós vamos falar dos textos mais usados pelos irmãos calvinistas, mas para não parar, para a gente não perder a meada do estudo, vamos continuar aqui rapidão. Daí, logo em seguida, um pouco no final, a gente comenta alguns comentários, né? Inclusive, professor, tem muitos calvinistas que seguem aqui, converso com vários deles, já tive pastor calvinista, tenho estudado em seminário calvinista. Então, a intenção do debate, do estudo e de busca do conhecimento das linhas nunca é guerra, afronta, ódio. Nós não estamos... Perfeito, pastor. Radicais. Eu sou muito acusado, inclusive um pastor de renome a nível nacional me chamou de baderneiro, de que eu estou fazendo contenda, de forma alguma, pelo contrário. Muitos irmãos calvinistas têm me procurado e falou, pastor, eu louvo a Deus pela página porque eu vi que não é uma guerra, é conhecer as escrituras, é aprender a se aprimorar e tentar ensinar o Cristo para os não salvos, ainda de uma forma mais bíblica. Porque você vai falar de Jesus para um físico, para um matemático, para uma pessoa mais instruída, ele vai falar assim, tá, mas e aí? Deus me escolheu? Ou você tá me oferecendo Jesus? Isso aí já está predestinado ou eu estou perdido eternamente? Não tenho o que eu fazer. Então essas perguntas vão acabar me levando para mim estudar acerca desses temas, né? Sim. Então, pastor, se você me permite, pegando um gancho aí nas suas palavras, me perdoe interrompê-lo. Você tocou num ponto extremamente importante, tá? Calvinistas e arminianos, eles não são inimigos, tá? Eles apenas discutem ideias. Nós estamos aqui discutindo ideias, apresentando um ponto de vista oposto a essa perspectiva conhecida como calvinismo. Eu também tive e tenho vários professores calvinistas, né? Eu faço mestrado no Seminário Teológico Evangélico do Betel Brasileiro
ali em São Paulo, eu tenho ali vários professores que são calvinistas, que eu discordo do calvinismo que eles propagam, entretanto, eu os admiro como grandes homens de Deus, a quem eu aprendo muito e muito mesmo, né? Então a gente discorda de um ponto, mas não significa que eu não possa ter uma boa amizade com aqueles que pensam diferentemente de mim. Tive muitos professores, excelentes professores, né, no bacharelado que eram calvinistas. Eu discordo do calvinismo deles, mas eu não posso ser inimigo, deles, né? Eles são meus amigos, meus irmãos em Cristo, que contribuíram e que estão contribuindo com a minha formação, tá? Então, em linhas gerais, é isso. Maravilha, maravilha. Os meus professores 100% são calvinistas. Os meus livros, meus poucos livros aqui, 95% calvinistas. Alguns bem moderados, entre eles Hernandes Dias Lopes, alguns americanos, europeus, mas é muito bom estudar. Principalmente, eu estou tentando assimilar por que tanto material reformado e pouco material pentecostal, renovados e carismáticos. Eu encontro pouco material em relação aos irmãos reformados. Mas Deus abençoe aí que as próximas décadas, se Jesus não voltar até lá, Deus possa levantar mais e mais homens e mulheres aí nessa área teológica, que é uma área tão bacana. Maravilha. Professor, a expiação para todos agora. Nós comentamos, nós falamos do primeiro ponto, depravação. Sim. A eleição condicional a gente chegou a comentar? Não comentamos. Parte? Não, então, de forma... tem alguns textos que o professor possa colocar acerca da eleição condicional? Sim. Os irmãos podem consultar, por exemplo, Romanos 8, 29. O texto diz: aos que dantes conheceu, a estes predestinou. Aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. Note que a expressão aos que dantes conheceu, proegno, em grego, é oriundo de um verbo chamado prognosco. Tá? Pro, antes de, e gnosco, conhecer. Conhecer antes, saber de antemão. O que o texto está dizendo é: aqueles indivíduos que são chamados, justificados e glorificados são aqueles a quem Deus conheceu de antemão. Mas ele conheceu o quê? Ele conheceu que esses indivíduos estariam em Cristo mediante a fé. Um outro texto, 1 Pedro 1:2, quando Pedro diz que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. Então Deus escolhe com base na presciência, ou seja, Deus vê quem crerá em Jesus e perseverará crendo em Cristo até o fim de suas vidas e, por conseguinte, ele os escolhe para a salvação. Dois textos aí bem interessantes. É válido o argumento, professor, que os vários textos na Bíblia dizendo que Deus não faz acepção de pessoas. Sim, então com certeza. Válido eu dizer que Deus, na eternidade, não poderia ter escolhido aleatório, de forma incondicional e irresistivelmente essas pessoas vão ser salvas, para não entrar em contradição nos textos dizendo que Deus não faz acepções de pessoas? Não tenha dúvidas, poxa, o ser de Deus, né, é amor. Se Deus escolhesse de forma incondicional, de forma arbitrária, um grupo de pessoas para salvar, e as outras pessoas, ou ele criasse para o inferno, ou abandonasse, que para mim vai cair na mesma coisa, Deus, ele seria um tanto quanto, a meu ver, respeitando aqueles que pensam diferente, mas Deus seria extremamente cruel. Então todos esses textos que falam que Deus, ele ama a todos, que quer salvar a todos, podem ser usados para a ideia da condicionalidade da salvação, sendo a única condição a fé. Beleza, maravilha, querido. Esse ponto também é um ponto bacana. Creio que o pessoal entendeu. Terceiro ponto, expiação para todos. É um dos pontos aí que dá bastante briga, né, entre aspas. E o que nós podemos discorrer? O senhor até citou aí um dos textos mais célebres, 1 João 2, acerca da... Inclusive, já veio, irmãos calvinistas, tentar usar esse próprio texto, mas ali, eu não sei se o professor concorda, mas eu vejo algo tão claro, 1 João falando que não só pelos nossos, ou seja, ele não estaria falando de pessoas não crentes, mas ele está, nosso, igreja, os irmãos, não só pelos nossos, mas também do mundo todo. Então eu vejo aí, eu não sei se o senhor concorda, mas
Em alguns textos, eles falam que mundo, o cosmos, não é todos, mas quando em relação à depravação, pega todos. Então, eles julgam a palavra cosmo conforme eles querem, mediante o argumento. Sim. Então, sempre que João contrasta nós com o mundo, sempre que ele contrasta nós com o mundo refere-se a todos e cada um dos homens, a raça humana. Sempre que há esse contraste, né, ou pelo menos na maioria esmagadora das vezes que há esse contraste entre nós, cristãos, e mundo, o mundo ali refere-se a todos e cada um dos homens. É verdade que nem sempre a palavra mundo, ela significa todas as pessoas, a raça humana, nem sempre, tá? O que vai determinar se é todas as pessoas ou se é algumas pessoas? É o contexto em que essa expressão ela está inserida, entendeu? Nós não podemos cometer uma falácia, né? Em termos de exegese. Poxa, eu vou lá no dicionário, a palavra mundo em grego é cosmos, tá? Cosmos significa todas as pessoas. Aí o significado básico de todas as pessoas, a humanidade. Então todos os textos que aparecer mundo na minha frente, eu vou dizer que é todas as pessoas. Não, essa é uma perspectiva, a meu ver, incorreta. O que dá sentido a uma expressão, a um termo, um vocábulo, não é só o seu significado no dicionário, mas é o ambiente, é o contexto em que esse termo está inserido, tá? Então, quando o texto fala lá, o mundo jaz do maligno, poxa, ali mundo refere-se a aqueles que estão perdidos, e não os crentes, por exemplo. Mas em outros contextos, mundo refere-se a toda a raça humana, uma espécie de metonímia para os habitantes da Terra, uma figura de linguagem, tá? Entendi. E o que você mencionou aí sobre a ideia de que Jesus morreu por todos, de fato, ele morreu por todos. João 3,16 diz isso, 1 João 2,2. Mas se nós pudéssemos citar aqui um texto que, a meu ver, é o texto mais forte no Novo Testamento que demonstra que Jesus ele morre até mesmo pelos ímpios, é 2 Pedro 2,1. 2 Pedro 2,1 diz que o Senhor resgatou os falsos profetas. Peraí, como assim Jesus Cristo ele resgatou os falsos profetas? Não, mas esse resgate aqui não significa comprar e resgatar para a salvação, o sentido é outro. Não, a expressão que aparece ali, agorazo, de agora santa, tem o sentido de comprar no sentido redentivo. É a mesma expressão que vai aparecer, por exemplo, em Apocalipse capítulo 5, que diz que Deus comprou homens de toda raça, tribo, língua e nação. Apocalipse fala que é comprar no sentido redentivo. O que Pedro está falando, 2 Pedro 2,1, que Cristo ele comprou os falsos profetas. Jesus morre até mesmo por aqueles que o negarão. Então ele morre pelos falsos profetas, ele morre pelo anticristo, ele morre pelas pessoas do contexto do Antigo Testamento. Mas o fato dele morrer por todos e cada um dos homens, inclusive os falsos profetas, não significa necessariamente que as pessoas serão salvas. Nesse ponto, a meu ver, Armínio foi simplesmente genial, pastor. Ele fez uma distinção entre expiação aplicada e expiação obtida. Colocando de maneira mais simples, Cristo, na compreensão de Armínio, quando ele veio na Terra, ele morre por todos e cada um dos homens, né? A expiação obtida, ele obteve a morte por todos, mas a aplicabilidade desse sangue dos méritos de Cristo é somente sobre a vida daqueles que creem. É o que diz, por exemplo, 1 Timóteo 4,10, quando o texto diz que Deus é o salvador de todos os homens, expiação obtida, ele morre por todos e cada um dos homens, mas especialmente dos que creem. Por que especialmente dos que creem? Se eu não me engano, a expressão que aparece ali, malista, especial sobre a vida daqueles que depositam sua fé em Jesus. Então, o fato de Jesus morrer por todos não significa que ele vai salvar todos, ele obtém a salvação por todos, mas essa salvação só é aplicada, só é concluída, só vai de fato ser salvo aquele que se arrepender dos seus pecados e crê em Jesus como Senhor e Salvador. Maravilha, glória a Deus, querido. Inclusive, um contra-argumento dos calvinistas acerca da expiação para todos, fere eles tentam jogar um contra-argumento, mas eles contra-argumentam eles mesmos. Por quê? Eles dizem o seguinte, que não pode Jesus ter morrido por todos porque foi em vão. Ora,
diminui a sua soberania, diminui o poder do seu sangue porque foi em vão. Mas eles dizem que Deus escolheu só alguns. Aí, nesse sentido, não fere a soberania. Nesse Pois sentido, é. Deus continua soberano. Então, Quando convém, né? sai pela culatra. Pois é. Quando convém, né? Aí faz. Olha, esse texto de 2 Pedro 2,1 ele é tão forte, mas tão forte, que fez com que calvinistas como Millard e Erickson aderisse à perspectiva da expiação ilimitada, tá? Tem arminianos que acreditam que Jesus morreu por todos. Eles são chamados de amiraldianos, né? O amiraldianismo, por causa de Moisés Amiralte, ali na escola de Saumur, na França, mas isso aí é outro assunto. Mas esse texto é um texto prova, a meu ver, de que Jesus, de fato, ele morreu, inclusive, por aqueles que o negarão. Maravilha, maravilha. Se possível, eu queria fazer uma live com o senhor sobre a patrística. Eu já vi que o senhor, num dos vídeos, o senhor fala que o senhor ama muito. E eu queria poder conversar contigo acerca de Eusébio de Cesareia. Eu estou terminando o livro dele. Pai da história eclesiástica. Ele sofreu muitas acusações devido ao contato que ele teve com Ário, mas eu queria futuramente a gente estar estudando essa patrística, que é algo fantástico. Com certeza, fenomenal. Será um prazer. Professor, então, eu acredito que ficou bem claro acerca da expiação. Vamos então para o quarto ponto, que seria a graça irresistível. Sim, pastor, se você me permite, é bom que os irmãos saibam que a ordem que o senhor está fazendo as perguntas é de acordo com o acrônimo calvinista, o TULIP, a famosa tulipa, né? A ordem que eu apresentei inicialmente foi de acordo com o acrônimo arminiano, FACTS. Então, irmãos, se vocês estão vendo aí uma pequena diferença entre o terceiro e o quarto ponto, é que o pastor Diego está seguindo o acrônimo calvinista, enquanto que eu inicialmente fiz ali o acrônimo arminiano. Vai cair na mesma coisa, o contraste ele é basicamente o mesmo, tá? Mas é bom que os irmãos saibam para que eles não fiquem confusos, né, pastor? Amém, amém. E quem está chegando agora na live, fica tranquilo, eu não sou calvinista, ainda que eu estou seguindo a ordem Tulip, fica tranquilo aí. E também, se fosse, né, nós precisamos amar as pessoas, amar a todos. Inclusive, se o Cristo ordenou amar o próximo, até os inimigos, porque ele não amaria, né? Porque ele pregaria e não viveria. Ora, como é que ele odeia e vai mandar para o inferno uma boa parte da população, mas manda eu amar a todos? Contradição, Cristo não estaria vivendo o que ele estaria pregando. Então, professor, sobre a graça irresistível, tem uma passagem assim bacana para a gente poder deixar para os irmãos sobre, não só uma passagem, mas em termos, o senhor dá mais uma pincelada como que funcionaria a graça preveniente, explanada por Armínio? Maravilha. Vamos lá. Na compreensão arminiana, os homens, eles estão mortos em seus delitos e pecados, eles estão inabilitados, eles não podem ir até Deus, eles não têm esse livre-arbítrio, essa vontade livre para chegar até Deus. Contudo, no momento que esse pecador ele escuta a pregação, a proclamação do evangelho, a graça de Deus, durante essa pregação, ela é manifestada, tá? De modo que agora, ao ouvir a mensagem do evangelho, esse indivíduo que antes não podia ir até Deus, ele tem o seu arbítrio libertado e restaurado para que assim ele possa responder ou de forma positiva ou de forma negativa, tá? A expressão graça preveniente, ela não aparece na Bíblia, tá? Mas o seu conceito, o conceito de uma graça que vem antes e que capacita o pecador a responder de forma positiva está cumulativamente presente nas Escrituras, né? Tito 2,11 diz que a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. O Senhor Jesus Cristo diz que ele é a luz que ilumina todo homem. João 12,32 diz que quando Cristo fosse levantado na terra, ele atrairia todos a ele. Então, embora a expressão, o termo, o vocábulo não apareça na Bíblia, o termo graça preveniente não apareça, o conceito está cumulativamente presente nas Escrituras. Então, quando o pecador ele escuta a mensagem do Evangelho, uma graça é manifestada naquele momento e agora ele pode dizer sim ou não. Se ele abraçar, ele vai ser regenerado e, consequentemente, salvo posteriormente. Agora, se ele dizer não, ele vai permanecer no seu estado de depravação, tá? Porque para os arminianos, os homens sempre podem dizer sim ou não ao convite divino. A graça ela é resistível. O homem pode resistir
a graça de Deus. Não porque Deus, mais uma vez, ele seja impotente, não tenha poder ou algo do gênero, não. Mas porque Deus, ele permite que as pessoas resistam à sua graça. Aliás, só existe um verdadeiro amor quando há liberdade para amar. O amor forçado, ele é estupro. Então Deus, ele permite que as pessoas o rejeitem, porque ele quer um verdadeiro amor. Por isso que ele colocou a árvore, por exemplo, no jardim do Éden, né? Deus não queria que o homem pecasse, mas ele colocou uma árvore lá simplesmente para dizer para Adão, Adão, eu preciso ser adorado por aquilo que eu sou. Não, eu não criei você um robô, um autômato, eu criei você livre. Agora você vai escolher entre obedecer a minha palavra, obedecer as minhas regras, obedecer os meus ditames ou satisfazer as suas próprias vontades. Se Adão ele tivesse rejeitado o pecado, ele seria confirmado, seu caráter seria confirmado e ele viveria pelos séculos dos séculos ali com Deus sem pecar. Contudo, ele o abandonou. Então, resumindo, para os arminianos, os homens sempre podem resistir à graça de Deus. Textos bíblicos. Eu separei um agora aqui, que é interessante. Oséias 11, a partir do versículo 1, olha o que o texto diz. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso os ídolos esculpidos. Mas fui eu que ensinou Efraim a andar, tomando nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltarão ao Egito e a Síria não os dominará, porque eles se recusaram a arrepender-se? E o texto continua, vocês podem ler. Um outro texto muito interessante, que assim, é um texto muito forte no Novo Testamento, é Lucas capítulo 7, versículo 30. O texto diz que os fariseus e os escribas rejeitaram o propósito, o desígnio de Deus, que Deus tinha para eles, a saber, ser batizado por João. Então percebe que os homens, naquele contexto, rejeitaram o propósito de Deus, o plano de Deus. É um texto forte, é um texto muito forte, mas é o texto do Novo Testamento. De novo, não é porque Deus seja impotente, mas é porque ele permite que as pessoas o resistam. E é curioso porque essa mesma expressão, propósito, desígnio, em grego bule, se eu não me engano, é a mesma expressão que aparece lá em Efésios 1:11, quando diz que Deus faz todas as coisas segundo o propósito de sua vontade. Olha só, então, os homens podem resistir à graça de Deus. Se não houvesse essa resistibilidade, não haveria ali, capítulo 1 de João, a Bíblia dizendo que ele veio para os seus e os seus não quiseram ou rejeitaram. Então a gente vê isso, é tão claro e é preciso um grande, né, aqui a página é também de humor, e a gente sempre brinca aqui que é preciso bastante malabares para você tentar converger esse texto em algo irresistível. Inclusive, professor, talvez o senhor possa me ajudar. Todas as lives com os irmãos calvinistas aqui, em torno de 8 ou 9 lives, eu fiz essa mesma pergunta para eles e nenhum deles, inclusive 2 ou 3 aqui tinha bacharel, souberam ao menos comentar. Todos eles pularam essa pergunta. Caso, imagine que esteja certo, a graça é irresistível. Vamos supor que seja correto. Uma live aqui de 2 calvinistas e nós 2 acreditamos nisso. O que Deus vai falar naquele grande dia, no dia do juízo? A Bíblia diz que todos comparecerão. O que Deus vai falar para as pessoas que não receberam essa graça irresistível e de forma incondicional? Porque não é o que ela vai fazer, não é como ela vai se comportar, não é pelo arrependimento. O calvinista que fala que a salvação é por arrependimento, ele não está sendo leal às institutas, e muito menos o calvinismo clássico, o raiz que nós falamos, porque em nenhum momento fala de condição. Na eternidade, foi um decreto. Então, o que Deus vai falar? Você vai para o inferno, porque de forma incondicional isso aconteceu, eu quis, e outra, foi de forma irresistível, não? O Espírito teve que vir sobre você. Então, se ele não veio, você não foi o eleito, dá licença, vai para o inferno. Nenhum dos calvinistas conseguiram falar isso, não conseguiram. Eles dizem assim,
Aí eles usam uma palavra bastante usada no meio pentecostal. É mistério. É mistério, nós não sabemos, mas fica... Como diz o pastor Vailate, mistério para mim, meu filho, é a trindade, as duas naturezas de Cristo, né? Não essa questão aí. Isso aí para mim é contradição. E eu entendo que seja uma contradição, né? Deus, ele te condena porque você não crê no evangelho, mas ele não te dá a capacidade de crer no evangelho. Como isso, gente? Então, assim, que plano de salvação é esse? Deus montar um plano completamente glorioso em Cristo, mas o pano de fundo é salva quem eu quero, vai para o inferno quem eu quero. Alguns calvinistas negam a dupla predestinação, mas não tem. Institutas, volume 2, página 398, Calvino deixou claro que Deus, na sua onisciência, pelo seu eterno desígnio, separou alguns para a eleição, o restante, os réprobos, ele decretou a perdição. Decreto. Então não tem como fugir, meu querido. Ou você abraça institutas aí, ou não tem como fugir. Então, já que o senhor comentou no Vailate, o senhor chegou a comentar com ele da gente fazer uma possível live aí, ou não deu tempo? Não deu tempo. Mas eu vou falar com ele, sim. Vou estar em oração, porque já faz uns 6 meses que eu tento conversar com ele não responde. O pastor Eliseu já mandou umas mensagens para ele, mas eu acredito que ele é muito corrido, a agenda dele, mas a gente vai ficar aí a prontos para estar... O pastor Vailate, ele não é muito ligado nessas questões de internet e tal, por causa das aulas, das palestras e tal, então é bastante corrido para ele. Às vezes ele não responde por isso, por causa da correria mesmo. Beleza, mas vai dar certo. Eu acredito que vai dar certo. Se ele não conseguir vir, ele vai mandar o escudeiro aí, o Rodrigão, vai ser bênção também. Nós vamos, o escudeiro meia boca, né? Vamos recebê-lo aqui com muita alegria. Então, querido, vamos para a segurança dos santos, então. É um pouco polêmico isso aí também, até no meio arminiano, né? Como o irmão muito bem lembrou, que existem algumas linhas de pensamento aí. Inclusive, eu vi até um vídeo do Vailate, um pouco antigo, no Vejam Só. Ele colocou entre aspas que, em certo ponto, o eleito ele não vai cair da graça, assim dizendo. Mas a gente tem um texto ali em João, capítulo 15, onde que o Cristo, a partir do 4, 5 e 6, ele fala que aquele que não está nele será cortado. O senhor vê isso, uma clara advertência de Cristo, que é aqueles que não permanecer, não que o Cristo o expulsa ou tira, mas aquele que não permanecer no Cristo, na palavra, há a possibilidade dessa pessoa sair da presença? Então, primeiramente, quando o pastor Vailate disse que ele acredita que um eleito não perde a salvação, é porque na compreensão dele, de Armínio, e na minha compreensão, o eleito é aquele que Deus previu que teria uma fé iniciatória, que teria uma fé mediana e que perseveraria crendo em Cristo até o fim de suas vidas. Então ele não perde a salvação, não porque Deus determinou que ele não perdesse, mas ele não perde porque Deus previu que ele perseveraria em Cristo até o fim de suas vidas. Ele até poderia, mas como a presciência de Deus não falha, então ele não perde a salvação. Agora, quanto ao texto de João 15:6, né? Isso. Eu acredito que esse texto ele ensine de fato a possibilidade da perda da salvação. Aliás, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Vamos abrir aqui no texto, né? João 15:6, né? Isso. Inclusive eu estou com a Bíblia de Genebra aqui, ó, para não falar que eu tô... Ó. Agora vai subir a live, já vai aumentar uns 20, irmãos. Mas olha o que o texto diz. João 15:6 diz assim, ó. A partir do 5 é bacana. Olha lá. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha o que diz o versículo 6. Se, aqui a expressão grega ean, transmite a ideia de uma condicionalidade. Se, ean, alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. O texto, a meu ver, é muito claro em dizer que se alguém não permanecer em Cristo através da fé,
o que vai acontecer com ele? Ele vai ser separado, ele vai murchar, ele vai secar e ele será lançado no fogo. Que fogo? O fogo do inferno. Alguns calvinistas falam que esse texto diz respeito à disciplina, né? O fogo aqui não é o fogo do inferno, mas é o fogo disciplinar de Deus. Mas como diz William Hendrickson, calvinista, em seu comentário de João, capítulo 15, versículo 6, esse texto, quando fala do fogo, refere-se ao inferno. Então, os irmãos que têm esse comentário aí, do Simon Kistemaker, não lembro se é do Simon Kistemaker ou se é do William Hendrickson, porque eles escrevem ali juntos, tá? Mas ele fala, ou eles falam de forma muito clara, que refere-se ao fogo do inferno. Se o Hendricks falou isso, então já vai ferir a questão que eles creem que não perde a salvação. Como é que eles conseguem conciliar? Parece que para eles não passar vergonha no texto, não, esse texto é assim mesmo. Mas aí quando você pergunta, não perde a salvação. E fica aquele malabarismo, e agora? Perde ou não perde? Eles apelam para a ideia de que aqueles que se afastam, aqueles que não permanecem, nunca foram salvos, né? Aí citam como prova 1 João 2, 18 e 19. Então sempre eles terão uma resposta aí em vários textos, aí a briga continua. Eu acho bacana também, aí no mesmo capítulo, o verso 14. Jesus dá uma condição para quem quer ser amigo dele. Não sei se o senhor já leu ali. Por certo, o senhor está fazendo mestrado. É doutorado? O senhor está fazendo mestrado? Mestrado em teologia com especialização em hermenêutica. Maravilha. Quero muito fazer, só falta o faz-me rir. Olha o versículo 14. Vós serei meus amigos, vírgula, se fizerdes o que eu vos mando. Então, se houvesse um decreto aí, o texto, no mínimo, seria: vocês serão meus amigos, porque eu ordeno, eu mando. Mas ele dá uma condição novamente: se vocês vão ser meus amigos, eu vou estar em vocês, se vocês obedecer. Então, isso é mais claro que o sol. Eu sempre brinco aqui, os irmãos ricos, mais claro que o sol. Isso daí é algo mais fantástico. Claro que o sol do Mato Grosso. Verdade, aqui meio-dia aqui é puxado. Não sei se o senhor já veio para cá, mas aqui é puxado o sol. Meu sogro é de Três Lagoas. Maravilha. Deixa eu liberar os comentários aqui. Vamos dar uma resumida naqueles textos. Tá faltando 5 minutos a live. O senhor pode estender mais 20 minutos ou o senhor tem que parar com uma? Posso estender sim, tranquilo. Tá. Beleza, então vamos fazer o seguinte, para fechar 1 hora certinho nessa live, nós encerramos, aí na segunda live nós entramos com aqueles textos que os calvinistas usam, tá? E liberado as perguntas aí, eu vi várias perguntas, já tem vários irmãos calvinistas aí na live, inclusive já vi um irmão calvinista ali comparando a gente com o pelagianismo, ou semi-pelagianismo, acerca do homem escolher a Deus, e Armínio nunca falou isso, nem os remonstrantes. Então isso acredito que vale a pena nós pontuarmos na segunda parte. Eu quero já de antemão agradecer ao senhor, foi uma aula mesmo, uma aula. Quem às vezes paga a aula por aí, às vezes a aula muito mais fraca, mas eu aprendi muito com o senhor aqui. Imagina, Deus abençoe. Estamos aprendendo juntos. O senhor pode contar com essa página. Quando o senhor fizer algum vídeo, alguma aula, algum conteúdo, e o senhor quiser postar, eu estou inteiramente à disposição para estar postando aqui. Eu tenho tentado entrar em contato com outras páginas, só que como eles veem um pouco de humor, eles acham que a gente está aqui para perder tempo, para brincar, para palhaçada, mas a gente vai nessa pegada de humor para tentar garimpar pessoas de todo... Quem não gosta de dar risada? Quem não gosta de ser animado através do humor cristão, humor sem ofensas, sem denegrir ninguém. Então, obrigado, professor, foi uma honra. Eu vou encerrar esse daqui e nós já voltamos na segunda parte para concluir com as perguntas e aqueles versículos que nós estávamos meditando, beleza? Dá uma palavra para o pessoal aí. Maravilha. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecê-lo pelo convite. Para mim foi um grande prazer estar aqui falando desse assunto que eu julgo ser extremamente importante. Muito obrigado pelo convite. Obrigado aí aos irmãos que estão assistindo essa live. Para mim é um grande prazer. E todos nós estamos aprendendo juntos, né? Talvez uma palavra final que eu gostaria de deixar é que antes de você tomar um partido entre calvinismo, arminianismo, luteranismo, molinismo e assim por diante, estude
todas as possibilidades interpretativas. Estudou, conheceu todas as questões? Você acha que determinada linha de raciocínio faça sentido e mais se aproxime das Escrituras? Creia nela, saiba defender, conheça as outras possibilidades, mas sempre respeite as pessoas que pensam diferente de você. Nós não somos donos da verdade, nós somos servos de Deus, nós somos falhos e toda teologia ela tem problemas. Então, em linhas gerais, aí eu diria que é isso. Maravilha, professor. É uma honra. Deus abençoe. Gente, 30 segundos vai acabar a live. Fica aí, nós já voltamos. Chegou aí mais de 70 pessoas simultâneas ao vivo. Deus abençoe. Nós já vamos voltar com a segunda parte para concluir. Vai ser bênção de Deus. Um abraço, até logo, gente. Um abraço, professor, até logo.